Olá, estamos em mais um ponto factual para falar dos assuntos que te interessam e interessam muito. Esse eu tenho certeza que vocês vão prestar muita atenção. Os nossos convidados, meus e da Juliana Rampani. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Sônia, e você? Hoje multicultural o nosso programa aqui. Está de vários lugares do mundo. E nossos convidados anunciando aqui o doutor Alexandre Cataroca, que é cirurgião plástico, e também, que já é praticamente nossa sócia aqui no programa, a doutora Maria Paula Tanaka, também cirurgiã plástica, sempre contribuindo com os ensinamentos aqui para a nossa audiência. E, pessoal, hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica na era das redes sociais. O que é beleza, o que é moda e o que é perigo. Ju? Gente, estou muito feliz de recebê-los aqui de um formato diferente, né? Até a doutora Maria Paula comentou que a gente estava acostumado a estar junto, menos a Sônia, e agora a gente está cada um num lugar, e eu acho que é um debate muito legal, importante para a gente fazer hoje, porque a gente vê as diferenças também entre as culturas. Eu posso contribuir mais agora falando aqui sobre os Estados Unidos e a Sônia sobre a França. Mas a gente começa agora falando sobre as redes sociais, né? Porque as redes sociais hoje elas criam aí os fakes, né? Se falou muito agora sobre o rosto do Vini Júnior, que foi a Copa do Mundo agora. E aí eu queria a opinião dos doutores sobre o que vocês acham que a internet, se ela influencia realmente as pessoas, se realmente isso é um fato, e qual é o peso aí negativo e positivo dessa influência? Bom, na verdade, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é uma honra participar aí com vocês, é muito legal, essa iniciativa é muito boa, porque, de fato, né, a gente sabe que as redes sociais ultimamente estão fazendo um grande serviço e desserviço, né, para a cirurgia plástica. Um serviço, sim, porque dissemina, né, muitas coisas que são úteis, né, muitas informações que são úteis, muitas da parte médica que não era disseminada, isso é muito bom. Mas, por outro lado, a gente vê um monte de banalização, um monte de coisas que não deveriam estar acontecendo e estão acontecendo, né? E a gente vê que nem, aí pega famosos, né? Parece que é padrão de beleza, né? Tem que ser um padrão de beleza, tem que ser daquela maneira, e se não for daquela maneira, tá errado. Isso não existe, né, pessoal? Não existe padrão de beleza. Na verdade, todo mundo tem que ter a sua naturalidade, todo mundo tem que, óbvio, se não está contente com uma coisa, pode melhorar, mas não tem que seguir padrão nenhum, né? Esse negócio de seguir padrão, se tem que ter o nariz de A ou a boca de B, não existe, pessoal. E quando isso começa a ficar algo que é moda, ou isso começa a transcender e procurar os consultórios de nós, cirurgiões plásticos, dermatologistas, começa a ficar uma loucura, e é o que a gente está vendo, tá? As pessoas estão buscando incessantemente um padrão de beleza que não existe, que é inatingível, e querem ficar daquele jeito. Eu sei que a Maria Paula também recebe, eu recebo nos nossos consultórios pacientes que trazem fotografias, que trazem as imagens aí do Instagram e querem daquele jeito. E isso não existe. Então, cabe a nós, profissionais da área da saúde, nós médicos, dar esse freio, né? E nós médicos não ficarem divulgando, né? Porque antes e depois, que é uma coisa que eu abomino, isso de imagem de antes e depois, que antes e depois é fake, tá? O que eu faço hoje numa cirurgia não é o que vai ficar daqui 6 meses, tá? Isso eu vou estar ludibriando, vou estar enganando o meu paciente. Então, é a mensagem que a gente sempre deixa, né? Não se levar por imagens de redes sociais, não se levar por imagens de Instagram, porque isso, na grande maioria dos casos, é fake, e você não deve seguir essa padronização. Que bom que você está falando isso, doutor Alexandre. Eu vou pedir até a palavra para a doutora Maria Paula, viu, Ju? Porque sabe uma coisa que me incomoda muito nas redes sociais? É quando fala fulano com 85 em 1964, fulano com 85 em 2026. Colocando foto de famosos, quer dizer, expondo a privacidade sem pedir licença, porque são pessoas públicas, e é algo que... O que isso diz, né, para as pessoas? Significa que a pessoa com 85 no passado ela era pior que a pessoa? Acho que a saúde evoluiu, tal, mas assim, e o padrão de beleza? Por que não aquele padrão? Queria colocar isso em debate também. Eu acredito assim que as redes sociais, o uso das fotografias e imagens, então, eu particularmente acho que tem algo de ajuda, mas tem que ser muito de forma ética, de forma verdadeira, colocar um caso, descrever um caso. Por exemplo, eu acho que as fotos elas acabam ajudando, só tem que ser uma forma muito bem organizada, muito bem ética, a foto tem que ser muito bem ética. Por quê? Porque às vezes o paciente ele está lá vendo aquela internet, vendo aqueles milagres que alguns profissionais colocam na rede, e aí ele vai avaliar um profissional que fala de modo mais claro, objetivo e dentro da ética médica. Então, o que acontece? As fotografias mostrando, inclusive, esses caras, mostrando, olha, aquela atriz, aquele cantor, olha como ele era quando tinha 20, quando tinha 30, não.
é para exatamente mostrar que em alguns casos existem casos bem-sucedidos de pessoas bem cuidadas, pessoas bem saudáveis, pessoas que têm bom senso e que caíram em mão de profissionais adequados também. Então, tem casos de sucesso e tem casos, infelizmente, de desastre, né? Então, agora, o que a gente pode ver em todos os casos? Todo mundo vai envelhecer. Se você vai envelhecer melhor ou pior, são escolhas da sua vida. Você entende? Então, assim, óbvio que tem fotos manipuladas, tem imagens geradas por IA e outras coisas assim. Mas o que é importante, eu acho, é colocar cada um de nós um filtro, o seu filtro. O filtro no seu ouvido, o filtro no seu olhar, e saber que nem tudo na internet é ruim e nem tudo é muito bom. Então, quando eu falo para as pacientes assim, você pode pesquisar na internet, você pode olhar foto pré-operatório, mas o ideal é você conversar com uma pessoa real, operada, parecida, se você olhar a cicatriz dela, mas olhar ao vivo e a cores, sem manipulação. Porque eu falo para ela, toda imagem ela pode ser manipulada, seja por iluminação, seja com IA, seja com filtro, seja com posição, tem diversas formas de se fazer isso. Agora, você tem que se preocupar que é o seu corpo, é a sua vida, é a sua expectativa. Então, avalie direitinho essas imagens que estão na internet. E eu acho que nós, como cirurgiões plásticos, a gente tem dever mesmo de mostrar, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é real. Isso aqui sim, isso aqui é real, é uma paciente, a foto não foi manipulada, paciente mais gordinha, mais magrinha, com mais idade, menos idade, com placidez ou menos, tudo você tem que especificar, olha, cada caso é um caso, mas este caso aqui em particular, ele vai ter um ganho maior comparado com outro caso que é completamente diferente. Porque se idade é diferente, genética totalmente diferente, cuidado diferente, passado completamente diferente, como é que você vai conseguir o mesmo resultado? É até meio infantil, né? Alguém acreditar nisso. E, doutora, sabe aqui, teve uma época que deu um boom nas cirurgias faciais, com os atores de Hollywood, todos eles estavam fazendo e logo chegou no Brasil. Eu queria saber, assim, tem uma tendência, por mais que vocês, né, estão aí falando que vocês precisam falar o não, que nem tudo vai ser como é mostrado na internet, mas a partir do momento que é divulgado um tipo de procedimento, isso acaba sendo mais procurado no consultório? Vocês sentem isso? Tem sombra de dúvidas, né? Quando é divulgado na internet, na televisão, esse procedimento ele viraliza, né? Isso é fato, é uma propaganda, né? Feito uma propaganda. Mais uma vez, cabe ao profissional fazer a avaliação adequada e ver se para aquele paciente tem a indicação daquele procedimento. Mais uma vez, é do profissional essa avaliação. Cabe a esse profissional que tem um estudo e que tem essa formação a fazer essa avaliação e ver se encaixa ou não. Infelizmente, o que a gente vê é que muitos profissionais eles não fazem essa avaliação adequada, não fazem o diagnóstico adequado, e aí, por fim, o tratamento não vai ser o tratamento adequado. Pode ter certeza. Olha, e doutor Alexandre, que é importante falar isso, eu queria saber da doutora Maria Paula, queria saber dos dois, na verdade, essa saia justa, né? Essa linha tênue, porque muitas vezes o paciente, ele chega no consultório e acha que é cliente, quando na verdade paciente e cliente são duas coisas absolutamente diferentes. Quem decide o procedimento, no caso, é o profissional da saúde, é o médico, é o cirurgião plástico. Como dizer não nessa hora? Como convencer uma pessoa que já está convencida pelo que se deixou convencer? É difícil, sabe, Sônia? É difícil, muito difícil. A Alexandre sabe bem também sobre essa situação, porque quando você tem alguns indícios, né? Existem alguns indícios quando você passa em consulta e você já, né, acende o sinal de alerta. Pacientes que, sim, dentro do possível, do histórico dele, da genética dele, da idade, eles estão ok. Tem algumas queixas que a gente também acredita que possa melhorar, mas assim, você vê que o exagero da queixa, a necessidade de uma melhora milagrosa, procedimentos assim, que ele quer fazer amanhã, né? Tipo, amanhã quer fazer o exame, quer fazer a cirurgia amanhã, quer fazer o procedimento, já quer ver no dia seguinte, já quer tirar a foto pelada, sabe essas coisas que a gente fala, não. Lógico, estou exagerando um pouco, né? Mas eu digo assim, o cirurgião tem que ficar alerta a esses sinais, sabe? Quando o paciente ele quer diversos procedimentos, ele dá tudo, consertar tudo que ele acha que está errado, de uma única vez e, ótimo, no dia seguinte está bem. Isso é um alerta muito grande para nós e a gente deve sim recusar esse paciente porque ele vai ser um problema. Eventualmente, a gente pega os borderline, né? E ele manipula as informações, ele faz um discurso para o cirurgião plástico, eles são mais temidos para nós, que é o que é o paciente borderline. É aquele que tem um discurso bacana, ele diz assim, não, doutor, eu entendo que tem risco, eu quero ficar matriz, sei lá o quê, eu não quero, mas no fundo você tem que perceber se não é isso, porque muitas vezes o paciente diz que sim,
mas, assim, no fundo, na verdade, ele não está escutando o que você fala, o que é muito complexo, sabe? Porque o paciente também é um manipulador. Existe um manipulador, que é um cirurgião, também existe cirurgião manipulador, que é aquele cara que promete tudo, também não escuta aquele paciente, não escuta a individualidade, quer realmente só obter o lucro, que obviamente vai dar a cirurgia. Então, tem os dois lados que a gente tem que tomar esse cuidado, e é importante esse cuidado. Então, muitas vezes, você, para não chatear, ficar chateado, você tenta dizer, olha, você não está preparado, eu faço isso com meus pacientes, eu falo, do meu ponto de vista, você não está preparada para a cirurgia que eu proponho para você. Então, acho que você tem que avaliar novamente, e de uma outra oportunidade você volta aqui e podemos rediscutir, porque às vezes o paciente fica insistindo, até te convencer, ele chega e fala, não, no momento, eu acho que você não está preparado para o meu trabalho. Então, você deve retornar uma outra oportunidade, se você desejar, eu procurar um outro profissional que atenda às suas necessidades, porque a gente, às vezes, tem que cortar o mal pela raiz, sabe? E assim, muitas vezes o paciente vai atrás do sim, né, doutora? Como você estava falando aí, às vezes você fala o não, de forma ética e responsável, e ele começa a ir em vários outros lugares até ele encontrar esse sim. Só que esse sim pode ser muito complicado, né? Porque o sim pode acontecer de ele ter um sim de um profissional que talvez não seria o profissional ideal para estar realizando aquele tipo de procedimento. O que vocês me falam sobre isso agora que está mais dissipado a estética para outros profissionais no Brasil e no mundo, né? Bom, isso daí é mais do que evidente, né, hoje em dia. Na verdade, eu até tenho um trabalho que escrevi sobre transtorno de dismórfico corporal, né, e a influência das mídias sociais nesse tipo de paciente, né. Só para vocês terem ideia, cerca de 20 a 30% dos pacientes que procuram procedimentos estéticos têm algum tipo de transtorno dismórfico corporal, algum tipo, tá? No meu consultório hoje, 20% dos pacientes que me procuram hoje, eu dou negativa no primeiro momento para esse tratamento, tá? Cirúrgico, principalmente. Porque é um paciente que primeiro tem que tratar a cabeça para depois poder fazer esse procedimento. Não está preparado ainda para fazer o procedimento, tá? No momento vai chegar esse preparo, tem que estar bem preparado. O grande problema de um profissional que não está apto a fazer essa adequada avaliação e o adequado tratamento, que muitas vezes é um profissional psicólogo ou um psiquiatra fazer esse tratamento, é fazer um tratamento inadequado, né? E isso a gente entra, né, na disseminação dos tratamentos estéticos por outros profissionais que não sabem fazer a anamnese, não sabem fazer a identificação, não sabem fazer o exame físico e sabem mal e porcamente fazer aquele tratamento. Eu falo isso, me parece às vezes pejorativo, mas quando a gente ensina, e eu falava muito isso para os meus alunos de residência médica em cirurgia plástica, quando a gente ensina um macaco a fazer um procedimento, ele vai fazer o procedimento, porque é repetitivo. O grande problema não é fazer o procedimento, o grande problema é fazer a identificação se aquele procedimento precisa ser feito e, principalmente, identificar e tratar uma possível complicação. Isso é o mais difícil. Só que, infelizmente, a maioria dos profissionais que fazem esse tipo de procedimentos estéticos não sabe identificar nem tratar uma possível complicação. Então, o que a gente vê é tudo que está acontecendo hoje, a Maria Paula recebe no consultório dela, eu tenho certeza, eu recebo no meu consultório, são as complicações oriundas, sim, de profissionais de cirurgiões plásticos, sim, de médicos, mas também de outros profissionais, oriundos das mais diversas castas aí, profissionais que nem da saúde são, tá? Tem cabeleireiros fazendo, tem outros profissionais alheios à área da saúde que estão fazendo tratamento estético. Então, isso transcendeu, tá? E não é só aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos, na França, aqui na a gente sabe o que acontece. A gente entra agora nesse assunto, é muito importante vocês terem falado isso. A Ju sabe, eu até já contei para ela nos bastidores, muita gente que não é do mercado da estética e nem da cirurgia e muito menos da medicina estão fazendo aqui procedimentos. E vamos lá, no caso do Brasil, que tem os melhores cirurgiões plásticos do mundo, os melhores biomédicos do mundo, tudo que é relacionado à estética chama Brasil. Então, tem muita gente achando que também o preço pode ser Brasil, porque aqui tudo isso custa mais caro e não procuram um profissional adequado para um botox, por exemplo. E aí vem uma inflamação, vem uma infecção. Já teve casos de gente que precisou ser medicada com antibiótico, porque a asepsia não era correta, do lugar onde foi feito que não era correto. Então isso é tudo muito complicado, né? Quer dizer, vocês ainda têm essa missão, tem que combater isso que está acontecendo. Eu acredito que assim, o número de profissionais, principalmente profissional médico, está aumentando assim de uma forma exponencial aqui no Brasil, que é uma coisa que nos preocupa bastante. Porque, obviamente, quando você aumenta a oferta de profissional, você vai ter queda de qualidade e queda também do valor, né, de cada profissional que o profissional vai receber, né. Então, outros profissionais, infelizmente, de não médicos, até não ligados à da saúde, estão lidando na nossa área. Então, eu acredito que realmente existe a necessidade de uma fiscalização um pouco mais rigorosa.
Porque assim, você pode ver em qualquer lugar, existe a compra de produtos, por exemplo, preenchedores, toxina botulínica, e sei lá, mais bioestimulador, tem vários produtos aqui no mercado, é Field, BDO, e várias coisas que estão aí no mercado, qualquer pessoa pode comprar, você vê as canetinhas emagrecedoras, você não precisa de médico, você não precisa de nada, você só compra lá no site qualquer e ele manda para sua casa, entendeu? Então não tem fiscalização, não tem responsabilização, porque quando é a própria pessoa ela compra, ela vai responsabilizar quem? Se o produto veio, por exemplo, do Paraguai, né? Então, ele nem responde aqui no Brasil. Então, assim, existe uma necessidade urgente de fiscalização. Por exemplo, se você olhar na internet hoje, não sei se é porque eu sou da área, então toda hora aparece alguma coisa no meu Instagram, nas minhas mídias, falando, por exemplo, de um curso, por exemplo, de pálpebra, de blefaroplastia no final de semana. Aí tem os gurus que vai te ensinar como o cirurgião, como o profissional vai se apresentar, como vai ter que ser a sua imagem, as suas fotografias, a sua postura, né, a sua fala. Então, existem alguns gurus que estão aí na internet, tem os cursos, e o profissional que ainda não é experiente, ele vai mudar a fala, mudar a roupa, mudar o consultório, e para captação de paciente, exatamente o que ele fala, captação de paciente. Eu não consigo entender alguém que possa fazer captação de paciente uma pessoa que ele nunca conhece. Como é que ele vai captar? Que forma ele vai fazer? Então, com certeza, não é de forma ética, porque na nossa área médica, a nossa maior vinda de paciente é por indicação, doutora, a gente sabe melhor do que eu, é indicação. É indicação que é um paciente que viu, que já teve. Então, a nossa carreira ela é longa, né? Eu, doutora Alexandre, nós temos mais de 25 anos de carreira. Entende? Então, assim, óbvio que nós somos um patamar um pouco melhor de uma pessoa que acabou de se formar. Mas como é que ele, só usando uma imagem, uma roupa, um relógio, um consultório bonito, marmorizado, sei lá, uma fotografia bem feita, um vídeo bem feito, um pré e pós-operatório bem legal, eu acho, assim, que deveria, sim, ter da nossa parte, né, cirurgiões um pouco mais experientes, a gente combater isso, né? Por isso que essa sugestão de pauta, ela é importante, né? Porque a gente pode falar um pouco melhor. Né, que os cirurgiões plásticos mais experientes, a gente está enfrentando uma concorrência, muitas vezes até desleal, por falta de ética de colegas, né? E até os próprios pacientes acabam sendo enganados, vamos dizer assim, por essa postura que é colocada na internet como autoridade naquele assunto, mas às vezes é a autoridade de um fim de semana em procedimentos, assim, extremamente complexos, né? Que parece bobo, mas são complexos e às vezes devem ser feitos dentro de ambiente hospitalar e acabam sendo feitos no consultório, né? Isso acontece também, não é? Isso é muito comum, né? Isso a gente recebe também, né? Que são as lipoaspirações todas que o pessoal acaba fazendo em consultório, né? Com um mínimo, assim, de antisepsia, a gente sabe que não faz também. Utilizam aparelhos de tecnologia também dentro de consultório que não pode, né? A Anvisa já deixa bem claro que não pode isso fazer. Então, assim, infelizmente a gente sabe, e é sim uma concorrência desleal, a Maria Paula falou muito bem falado, porque eles usam armas que nós, que estamos tratando de uma maneira ética a medicina, não utilizamos, né? Porque isso não é o correto. O correto não é esse. Mas os pacientes são sim ludibriados. Por quê? Se apresentam nas redes sociais de uma maneira que a postura é a postura do sucesso, né? É o cara que tem o sucesso, os pacientes todos têm o sucesso, porque só apresentam casos que são casos formidáveis, né? Que são aqueles casos que estão lá na mesa operatória maravilhosos e não é aquilo que vai ser daqui 3, 4 meses, né? E o pessoal compra isso, né? Mais uma vez, há uma fiscalização em cima disso, só que não é só isso, não deve só isso. A gente tem que conscientizar os nossos pacientes que isso é mentira, né? É o que a gente tenta fazer, né? A gente tenta fazer isso quando está no conselho, a gente tenta fazer isso quando está na perícia, a gente tenta fazer isso quando está em programas como o de vocês, televisão, tudo, mas infelizmente é pouco, né? Porque tem que ser mais divulgado. A gente tem que divulgar muito mais que um trabalho sério, um trabalho ético, não é dessa maneira, não é o profissional se apresentar dessa maneira. Nossa, falando, olha, tá tão interessante o papo que a gente nem vê que o programa tá voando, né, Ju? Então, pra gente encerrar aqui, vamos encerrar com uma polêmica, vamos colocar uma pimentinha aqui no meio dessa discussão, que eu acho muito importante. Quando é que você pode manter o seu tratamento dentário evoluindo para estética e quando é a hora de você procurar o cirurgião plástico? Qual que é essa, ou seja, quando que o procedimento ele evolui para cirurgia plástica mesmo, se é que isso tem resposta, conhecendo já uma grande biomédica como a Juliana Rampani, porque, enfim, é uma área que avança na outra, mas há diferenças, né? Bom, todo mundo, eu acho que tem na área da saúde, né, o processo de trabalho multidisciplinar é o que melhor
funciona. E a gente sabe disso, né? A gente precisa dos odontólogos para trabalhar, a gente precisa dos biomédicos para trabalhar, dos farmacêuticos para trabalhar, a gente precisa de todo mundo, senão a coisa não vira, né? Você falou do dentista. O dentista ele tem um papel crucial na parte estomatognática, né? Então, quando você tem uma estética dentária que está, da oclusão, a parte da oclusão não está ok, é o dentista que tem que corrigir isso. Não tem outro profissional melhor do que o dentista para fazer isso. Estética dentária não tem melhor profissional para fazer isso. A estomatognática não tem outro profissional. É o dentista que vai fazer isso. Então, implantes dentários, facetas, tudo isso é do dentista. Até mesmo o sorriso gengival, a parte de bruxismo, é ele que vai fazer, toxina botulínica para essa parte, é ele que vai fazer. Isso é a parte dele, estudou para isso. O cirurgião plástico não vai lá para fazer isso. Embora a gente tenha competência, na nossa matriz de competência, no nosso estudo, nós aprendemos isso, nós não vamos fazer isso, porque a competência é do dentista. Assim como a outra parte do lifting facial, blefaroplastia, rinoplastia, isso é matriz de competência, isso está na lei do ato médico, isso é do médico. Isso é do cirurgião plástico. Quem estudou para isso, os 13 anos, né, porque são 6 de faculdade, 3 de cirurgia geral, 3 de cirurgia plástica, prestar prova de título de especialista para poder exercer a área. Então, assim, todo mundo tem a sua parcela na sua parte, só que não invadir a parte do outro. Isso não é reserva de mercado, isso é segurança do paciente, isso é segurança da profissão, é segurança da própria profissão, porque uma vez que você invade a outra profissão, você está sendo inseguro com seus colegas e você está denegrindo a sua profissão. Então, cuidado, né? Eu acho que todo mundo tem o seu momento, todo mundo deve fazer suas coisas, mas dentro daquilo que sua profissão permite. Isso a gente vê também, por exemplo, o pessoal invade muito a cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica também pode invadir as outras especialidades, por exemplo, como a otorrinolaringologia. Tem muito cirurgião plástico que se acha habilitado e pode até estar habilitado a militar nessa área do otorrino. Só que, assim, em geral, a gente até pode ter tecnicamente qualificação para isso, mas em respeito a outra especialidade, quando a gente vai fazer cirurgias que precisam de um otorrino, de vez a gente fazer, nós mesmos fazer a parte funcional, eu normalmente chamo um colega otorrinolaringologista. Se for buco maxilo, por exemplo, quer fazer um avanço de dentro, uma coisa mais realmente ortognática, a gente chama um buco maxilo, chama um colega especializado na área. Então, existe, o pessoal sempre acha que a plástica está sendo invadida. Isso é verdade. Na maior parte das vezes isso acontece com mais frequência. Mas a plástica também pode invadir. Então, eu acho assim, se você respeitar o limite de conhecimento e de, obviamente, formação que você tem, que obviamente a gente tem essa noção, lembre que não adianta você saber só operar, você tem que saber tratar principalmente as complicações, porque ninguém é isento de complicação, ninguém é isento de risco. Só que assim, enquanto mais profissional especializado você provavelmente a sua experiência para tratar e é melhor. Diminuir complicações e saber tratar as complicações de forma mais efetiva é muito mais provável do que uma pessoa que milita eventualmente nessa área. Então, quando eu chamo, no meu caso particular, quando eu chamo otorrino, porque realmente eu não me sinto confortável de fazer a parte funcional. Porque se der uma complicação, eu não sou melhor profissional para lidar com essa complicação. Então, eu prefiro chamar um otorrinolaringologista, assim como o maxila, assim vai. Então, eu acho que cada profissional ele tem, sim, conhecimento e ciência até onde ele pode chegar. Porque quem baseia isso é basicamente as complicações. Ele sabe tratar? Eu acho que fica claro, né, que assim, não é porque você sabe fazer que você pode fazer, né? Então, assim, tem que ter muita ética, né? Principalmente em todas as áreas que a gente atua profissionalmente, mas principalmente a área da saúde, cabe muito ao profissional ter essa ética, entender a linha tênue que ela está. Eu sei fazer, mas não cabe a mim fazer. E isso eu acho que tem que nortear as nossas carreiras, não é verdade? Exatamente, eu acho que assim, cada um na sua área, cada um naquilo que aprendeu, de matriz de competência, e aquilo que a Maria Paula falou, que saiba também tratar as possíveis complicações daquele tratamento, que aquele procedimento pode trazer. Pois é, gente, nesse ponto factual nós conversamos, tivemos o prazer dos conhecimentos do doutor Alexandre Cataoca, que é cirurgião plástico, professor, e também a doutora Maria Paula Tanaka, sempre conosco, cirurgia plástica aqui, abrilhantando os comentários e as dúvidas da nossa audiência, né, Ju? Considerações finais? Com certeza, quero agradecer os doutores, sempre é um prazer recebê-los aqui, né, a doutora Maria Paula, sempre está aqui conosco esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Sônia, obrigado mais uma vez por esse programa incrível, e queria que vocês deixassem aí a fala final, os contatos, enfim, um alerta para os nossos ouvintes.
Bom, primeira coisa, você vai fazer uma cirurgia plástica, que obviamente faça com um cirurgião plástico, que seja cirurgião plástico, veja no site do CRM do seu estado ou do CFN, se tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, se realmente aquele indivíduo é um cirurgião plástico, né? Que tem muita gente que fala que é cirurgião plástico e não é. Então veja que tem esse númerozinho do RQE, que isso obviamente não é uma salvaguarda, mas é algo a mais, né? Que é realmente ele teve a formação em cirurgia plástica, isso é muito importante. Eu aproveitando, acrescentando, obviamente, que essa pesquisa é fundamental, e depois disso, você tem que avaliar um tripé, eu chamo sempre de um tripé. Você, sua saúde é boa, você está alinhado com as expectativas são reais? Segundo, quem é a equipe que vai cuidar de você? Equipe que eu digo é todo mundo. Equipe do hospital, cirurgião, anestesista, quem vai cuidar de você? E o terceiro é onde você vai ser operado. Onde vai ser o local que você escolheu, ou que seu médico escolheu ou indicou. Então, quando você tem nesse tripé, se você avaliou segurança, o custo-benefício, a sua segurança em relação a esse tripé, eu acho que você é uma pessoa que está preparada para a cirurgia. E esse foi mais um ponto factual. Gente, muito obrigada, Ju. Até breve, hein? Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada pelo convite.